Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Estamos nessa temporada de 2025 com o programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro que nós temos, que é semanal, que é uma bênção. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente sempre encontra irmãos, irmãs nos Manaíns, pessoas que vêm de todo o Brasil e do exterior, e sempre comentam sobre o programa, o que foi falado na semana, alguma coisa que dissemos aqui, eu assisti, que interessante aquele negócio que foi falado. É uma alegria saber que você está aí do outro lado, participando desse programa, não só assistindo, né? A gente gosta sempre de chamar a atenção para isso. Você participa, você está com a gente, é como se estivesse sentado conosco aqui no estúdio, nessa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Vamos ver agora quem é que está hoje no programa? Vamos lá, vamos para essa câmera aqui. Isso, tá vendo aí? Olha só, deixa eu começar cumprimentando meu amigo Leonardo Carreto. Léo, Pai Senhor. Pai Senhor, pastor Josias, prazer estar aqui de novo. Amém. Obrigado por começar comigo. Eu começaria por aqui, né? Pelo outro lado, né? Mas obrigado por começar comigo. Vamos lá. Depois a gente vai lá a gente vai na direção dos mais bonitos, entendeu? Ótimo. Essa é a nossa esse lado aqui ficou desfavorecido. Você já me incluiu no seu grupo, tá bom. Eu não vou sozinho, não. Isso, tá certo. Vou comentar a turma. Deixa eu começar por Karina. Pai do Senhor, Karina. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Leonardo. Prazer ter vocês aqui. Pai do Senhor, os jovens também presentes. Pai do Senhor, os irmãos também que estão nos assistindo. Vamos lá, Karina. Qual que é o tema de hoje? Pastor, a gente vai falar um tema que muito jovial, assim, os jovens sempre estão utilizando, que é as redes sociais. Mas a gente vai dar ênfase no poder das redes sociais na evangelização. Tá ótimo. Evangelização, redes sociais, a gente vai dar esse direcionamento. Muito bem. Hoje, você já viu que, eventualmente, a gente faz um programa um pouco diferente. Hoje não vamos fazer um pouco diferente, vai ser mais um bate-papo entre todos nós aqui. A turma que está sentada aqui, talvez vocês conheçam todas as que estão aqui. Então, vamos lá, vamos pedir para se apresentar? Vamos lá? Carol, que igreja você é, Carol? Isso, pega o microfone. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor a todos. Sou da igreja de Praia da Costa 4, em Vila Velha. Muito bem. Ana Carolina Leão, que é uma das jornalistas que trabalha com a gente, né, aqui na Rádio Manaim. Manu, vai lá, Manu, se apresenta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou da igreja de Praia da Costa 4 e eu me chamo Emanuele. Muito bem, Manu é Emanuele. Nínive, Pai do Senhor, Nínive. Pai do Senhor, pastor Josias, Léo, as jovens aqui conosco, você que nos assiste também. Eu sou Nínive, da igreja da Enseada do Suá, em Vitória. Isso. A mesma igreja do nosso convidado especial hoje. Esse é o grupo de assistência, Léo. Que coisa boa. Isso, do grupo de assistência do Léo Carreto. Vamos lá. Que bênção. Bom, gente, o nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouquinho, Karina já colocou isso aqui, sobre a questão da evangelização através das redes sociais. Sendo que há um ponto de referência para nós que foi o Trombetas e Festas. Porque foi um momento em que essa ação de evangelização tomou uma proporção muito grande e nos mostrou até onde nós podemos ir, ou pelo menos criou uma meta a ser superada, né, que a gente ficou impressionado com essa meta. Eu queria, Léo, que você falasse um pouquinho sobre isso. E aqui eu vou, porque nós estamos falando para jovens que acompanham redes sociais, e eu não posso deixar de fazer referência a uma postagem que você fez, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que foi a maior campanha que você já esteve à frente e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso, porque e aí para você saber, você que nos assiste, no contexto de comunicação do Trombetas e Festa, vários grupos estiveram envolvidos. Tá? Por exemplo, a Carol deu suporte a toda a imprensa que veio junto com o pastor Douglas e mais uma outra equipe, a imprensa que veio ao Manaim. Nós tivemos a equipe que está atrás das câmeras aqui, que transmitiu o evento. Nós tivemos os pastores que apresentaram o evento. Nós tivemos as 3 abordagens diferentes que foram feitas ao longo do evento. Você teve uma apresentação da igreja, depois você teve o pastor Gerson, que fez todo aquele resumo dos eventos anteriores. Depois o pastor Gideuti trouxe a mensagem propriamente dita do Trombetas e Festas. Você teve o louvor que marcou o Trombetas e Festas também, com cerca de 500 músicos que estiveram ali, né, cantando e tocando. Você teve também
todo um contexto de divulgação que aconteceu antes. E aqui eu chego no trabalho do nosso irmão Leonardo Carrareto e da equipe dele, no sentido não só do suporte, na produção do material, como também nas estratégias de divulgação, alcances e aqui, de maneira particular, redes sociais. Então, Léo, fala um pouquinho sobre isso, como foi, eventuais curiosidades que os irmãos, que sejam interessantes, vão saberem, experiências, e o microfone está aberto para vocês intervirem na hora que vocês quiserem, falar, perguntar, contar experiências, fiquem à vontade. Vamos lá, Léo. Muito bom, pastor José, porque o pastor Judeuti tem falado muito a respeito de criatividade e iniciativa. E aí eu queria muito destacar que o Trombetas e Festas, ele nos levou a essa criatividade. Quando eu falo nos levou, eu estou falando toda a igreja, porque era muito, muito interessante os irmãos começando a trazer sugestões. A gente recebeu mais de 200 e-mails de igrejas pedindo, a gente quer esse formato, porque a nossa igreja, a gente tem isso, ou a gente tem disponível uma rede de outdoors, a gente disponível uma rádio. O senhor deve ter recebido muitos. 200 e-mails foi só para começar. Muitos. Ainda mais. Muitas rádios no mundo inteiro, de lugares do mundo inteiro, que os irmãos, às vezes, conseguiam que fosse transmitido o Trombetas e Festas ali, ou até peças de chamadas, 30 segundos, 60 segundos, padrão de rádio e de televisão, e que as pessoas solicitavam, eu consegui aqui, a gente vai fazer, a rádio tal vai retransmitir, tal coisa. Então foi assim, uma movimentação em escala global. E o evento nos levou a ter essa criatividade e iniciativa. Então foi muito interessante, e aí o senhor falou, para mim, eu sou um profissional do meio há muitos anos, e particularmente já trabalhei para empresas, mas o que foi feito, e principalmente quando a gente pensa a estrutura, as pessoas, a gente imagina, eu digo que algumas agências com muitos profissionais, agências de propaganda, elas não fariam o que foi feito. Sim. Não seriam capazes de fazer o que foi feito, porque foi pelo Espírito, foi pela operação do Senhor. Porque se você olhar assim, a quantidade de peças, placas, outdoors que a gente teve, nos locais que a gente teve, no Rio de Janeiro, em Brasília, e obviamente os irmãos já acompanham a Times Square já há 2 edições, mas esse trabalho e esse volume foi algo que não só nos orgulhou como igreja, e eu falo como profissional também, porque a gente viu a possibilidade que a gente não tinha barreiras para pensar em formatos, em possibilidades. Irmãos pedindo, olha, eu quero colocar no elevador do meu prédio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tem um convite assim, tem um convite assado, cada um explorando a sua criatividade. E particularmente a gente viveu muitas experiências nesse período que foram direcionadas pelo Senhor, desde a mensagem, o que a gente ia postar, como ia postar, e algumas coisas até que a equipe, eu vou dizer que a gente os irmãos devem ter participado de um compartilhaço. Era todo mundo compartilhando dentro de um mesmo universo, uma mesma mensagem, dentro de um universo de tempo, um espaço de tempo, a gente compartilhar uma mesma mensagem, e a gente vê, o pastor Jesus, que a gente fazia um vídeo, 2, 3, e o vídeo ficava ruim. O ruim que eu falo, não pela mensagem, porque a mensagem sempre foi a mesma, mas tecnicamente a gente gosta de um vídeo que chame a atenção das pessoas. E ali, quando eu estava chegando no tempo de a gente compartilhar com as igrejas, com os irmãos, postar na hora, o pastor Josias falou para todo mundo na live, quando estava chegando, o vídeo ficou pronto da forma que tinha que ficar. Então a gente viu que a mão do Senhor agindo ali, porque não foi foi até para mostrar para a gente, não será pela sua capacidade, não será pela capacidade de vocês, mas este vídeo vai sair desta forma, como foi uma peça muito compartilhada, um material muito compartilhado pela operação do Senhor. Então essa é só para contar alguma das experiências que a gente viveu nesse bastidor, que os irmãos viveram cada um a sua experiência, no convite, quem assistiu, como assistiu. Mas eu marco que este evento, ele nos deu essa ousadia de ser criativo e de ter iniciativa, porque ela não precisa parar agora ou esperar só a gente já vai falar de 25 já, Trombetas e Festas 25, 2025, mas isso mostrou pra gente que a gente pode fazer isso todos os dias. Todos os dias a gente pode exercer a nossa criatividade e a nossa iniciativa nessa evangelização, em especial usando as redes sociais, que é um meio gratuito
fácil e mais rápido. Fácil para alguns, né? Principalmente para os jovens. Os jovens, o objetivo é esse. É os jovens utilizarem uma ferramenta que eles sabem utilizar. Sem dúvida alguma. Então, foi um marco para a gente que, jovem, a partir de agora, você pode fazer, explorar mais os seus conhecimentos, as suas redes sociais, ou utilizar como uma ferramenta de evangelização, porque a gente foi chamado para isso. É isso aí. E, Leonardo, o que foi maravilhoso também, que foi a identidade visual de todo o trabalho, ele foi único. Foi assim, então, o que era compartilhado numa linguagem no Brasil, era compartilhado na outra língua no Japão, no exterior. Conta pra gente também um pouco dessa questão da identidade visual. Como é que foi isso? É muito interessante porque nós somos uma obra única, né? Aliás, Carleto, antes de você falar sobre isso, que também me interessa essa informação, há um aspecto muito interessante nesse contexto, porque você tem, ao mesmo tempo, a amplitude que a criatividade permite, com a unidade que é a nossa linguagem, que é característica nossa. Da obra. Tá certo? E isso foi visto de maneira maravilhosa na comunicação desse evento. Pode continuar. Porque a gente tem um padrão de coletânea, um padrão de tempo, um padrão de púlpito. Um padrão de culto. Um padrão de culto. Então, a nossa comunicação, o nosso grito para o mundo, ele não poderia... não é só a mensagem do dia, mas o grito, ele aconteceu, o proclamar, que é a proclamação que nós fizemos, ela foi em cada postagem, cada mensagem foi uma proclamação. E era muito importante que tivesse uma unidade, e a gente fez tecnicamente os recursos, os arquivos abertos, mas principalmente conversando com os irmãos que a gente tinha oportunidade, a gente tinha vários grupos de WhatsApp, que a gente explicando, olha, irmão, não deriva, não varia esta arte, porque... até numa conversa com o pastor Luiz Eugênio, eu comentei, pastor Luiz Eugênio, as pessoas vão assistir o evento porque viram um outdoor? Podem assistir. Mas o grande efeito de toda a comunicação que foi feita foi que as pessoas, elas normalmente, e aí eu vou falar um pouco tecniquez para os jovens, mas você não toma uma iniciativa quando você vê uma propaganda uma única vez. Você tem que ver uma, mais uma, mais uma, mais uma. Então, quanto mais as pessoas viam, elas passavam na frente daquela mensagem, elas viam na televisão, elas viam no jornal, elas viam, para onde elas olhavam, elas viam. Isso deu uma unidade, deu um senso de que aquele evento era realmente... Né? Desculpa? De relevância, né? De relevância e de que aquela mensagem era importante. Então, as pessoas, principalmente depois que eu me manifestei nas redes sociais, que eu participei do projeto, elas falavam assim, eu vi esse evento para onde eu olhava. Eu tinha curiosidade. E aí, foi uma das coisas que eu falei com o pastor Luiz Eugênio, eu falei, pastor, essa comunicação, esse trabalho de comunicação, ele ajuda o irmão, porque na hora que você for convidar a pessoa, ela fala assim, não, eu já vi este evento. E aí a pessoa, ela, não sei para que está me convidando, a gente está vivendo num mundo hoje que a gente desconfia da sombra, então como é que a pessoa se sente mais segura? Quando ela vê que quando a gente vê uma boa imagem, e isso foi algo que a gente trabalhou muito com os irmãos para que houvesse padrão, porque a imagem padrão, ela ajuda a formar a percepção do evento. E aí, a gente já divulgando, eu caí em si e falei assim, o tamanho dessa comunicação, ela é realmente muito maior do que qualquer mensagem que foi feita por qualquer evangelista conhecido em qualquer tempo. Ela foi uma mensagem que, naquele momento, a gente se deu conta, olha, essa amplitude dessa mensagem, ela é única no mundo. Então, esse padrão nos permitiu que as pessoas não só identificassem, não só que os membros tivessem mais facilidade, os membros, inclusive, eles olhavam aquela comunicação e falavam, olha, isso está sendo feito todo esse esforço, eu vou me esforçar também. Então, havia um movimento de convidar, o pastor José falando, você não pode é só assistir, você tem que participar. Então, todos os irmãos se sentiam participativos e a gente disponibilizou para eles o que a gente ia descobrindo. Eu queria camisa, eu quero bottom, eu quero boné, o que os irmãos precisassem dentro das nossas limitações de tempo e de recursos ali, a gente ia disponibilizando. Agora tem post em coreano, tem post em tailandês, tem post... O que vocês precisam? Então a gente foi fornecendo esses materiais no site do Trombetas e Festas,
spots de áudio de 1 minuto, de 30 segundos, de 5 minutos, que os irmãos precisavam, a gente ia fornecendo, e isso foi de uma forma que ajudou muito, facilitou também, porque nem todo irmão tem tempo de parar, eu vou fazer uma arte aqui. Não, tá pronto, só usa. Usa e o Senhor vai fazer a obra. Foi muito bom, foi muito bom. Vocês querem fazer algum comentário? Eu quero, Léo, quero fazer uma pergunta, já que a gente está falando de divulgação do evento, né? Até anotei aqui para não esquecer. Qual o formato de conteúdo, né? Foi um post, foi um vídeo? Qual o formato de conteúdo que foi mais eficaz na evangelização? A gente tem esse dado? Tem, porque foi interessante que vem com uma experiência, né? A gente vive com a experiência. A mensagem, e que é uma mensagem, o pastor Gedoti já fala há muitos anos, mas que foi a mensagem mais repercutida de todas as formas, foi a mensagem não é sobre uma religião. E foi muito interessante, pastor Josias, que a gente teve uma experiência lá na igreja que eu congrego, na Enseada do Suá. A gente teve um dom numa reunião de oração que nós fazíamos pelo evento, e nesse dom, orando pelo evento, o Senhor mostrava, olha, vai ser realizada uma grande obra. A gente já sabia que seria um grande culto, mas o Senhor dava um detalhe especial, que era importante retirar fragmentos de vidro, fragmentos de madeira, era importante retirar tudo aquilo que era limpar aquele campo. E eu guardei aquele dom no meu coração, eu comentei com o meu pastor, falei assim, pastor, esse dom ele tem muita instrução pra gente. E foi aí que a gente foi desenvolver algumas mensagens, nós desenvolvemos várias mensagens, a gente chama isso na comunicação de objeções. E o homem tem as suas objeções hoje ao evangelho, que a gente sempre fala do cristianismo, da forma que está sendo pregado, anunciado, né? Mas a gente via que era muito importante, aquele dom, era importante que com as comunicações, com os materiais que nós fôssemos fornecer aos irmãos, a gente ajudasse a retirar esses fragmentos de madeira, esses detalhes do homem, aquele eu acho, eu penso, não, eu tenho essa concepção formada, esse conceito formado. Então a gente viu num determinado momento que aquele dom, ele tinha que nortear a linha que a gente ia utilizar de mensagens. Então durante muito tempo a gente usou o Vem Aí, mas a gente usou algumas mensagens, mas nas redes sociais a mensagem, sem dúvida, que foi mais repercutida, foi um convite que nós falamos, não é sobre uma religião, é sobre a verdade. Outra mensagem que nós estudamos muito esse ano, né? Nós tivemos várias lives absoluta, né? Sobre a verdade, então foi muito importante, ou seja, mais uma vez, quando a gente se atenta assim, à doutrina, né? O que a gente foi falando, não é o que a mensagem é para o mundo. Então isso aí teve uma repercussão muito forte. E o que é mais interessante, 92% das pessoas que visualizaram as nossas mensagens não seguiam a página, ou seja, provavelmente todo mundo, a gente espera que todo mundo que está, a gente espera que você que esteja assistindo, esteja seguindo o Instagram pelo menos, esteja curtindo o Instagram, o YouTube no mínimo, né, mas gente, todo mundo aqui tá assistindo, tá curtindo, tá acompanhando o Instagram, o TikTok, o Facebook, mas 92% não seguiam a página, ou seja, a gente pressupõe que o alcance foi muito grande. Foi muito grande. Glória a Jesus. Grande. Amém? Manu, fala aí, Manu. A Karina mencionou sobre a obra no exterior e eu queria muito comentar sobre a obra na Inglaterra, na qual eu recebi informações muito preciosas, porque meses antes os nossos irmãos trabalharam muito nas redes sociais com a divulgação do Trombetas e Festas, com as crianças, os jovens, as senhoras, os pastores, com um trabalho muito firme. E tivemos muitas experiências, inclusive com ingleses, na qual o coração é muito endurecido, muitas vezes. E ingleses quebrantados, pessoas nativas quebrantados com a obra. E chegando, falando, olha, eu vou ficar nessa igreja, porque eu já rodei várias igrejas e eu não tive a experiência da palavra revelada. Isso que eu tô vendo, eu não vi em lugar nenhum. E eram pessoas que, assim, rodaram muitas igrejas, mas não acharam essa preciosidade que a gente teve. E o Trombetas e Festas foi uma grande experiência e um verdadeiro marco em toda a Inglaterra, em todas as igrejas. Muito bem. Léo, essa abordagem nossa no exterior, dentro para você que está assistindo, para você saber, estou aqui, pronto, para você saber, você tem uma confecção de uma identidade visual,
você tem elementos visuais que estão naquela identidade visual, que podem ser animados ou não. Quando eu digo animados ou não, você pode usar uma mídia que demande animação ou pode usar uma mídia fixa, como por exemplo um outdoor, né, que está ali parado, fixo. E essa identidade visual foi construída. O Léo tem uma experiência sobre isso, né, Léo? Como é que foi essa construção da identidade visual? E esse suporte aos estrangeiros, porque uma das coisas que marcou o Trombetas e Festas de 2024 foi exatamente essa unidade da qual já falamos e que fez com que, mesmo em outros idiomas, a gente conseguisse chegar com quer dizer, tanto faz você ver uma chamada ou uma postagem, um post no Brasil como no exterior. Dentro dessa linha de identidade visual, você tinha a mesma percepção. Como é que foi esse apoio aos irmãos no exterior e como é que foi essa experiência da identidade visual? Eu vou começar pela identidade visual porque eu só trabalho dos bastidores também na parte de pensar mensagem um pouco. Eu não sou designer, não tenho essa habilidade. E nós então sempre recorremos a alguns irmãos do nosso meio que são profissionais. E nesse processo, nós temos alguns grupos onde ali tem os irmãos que costumam fazer as artes das suas igrejas, arte para convite, para batismo. E eu falei assim, olha, com quem a gente vai trabalhar esse ano? A gente lancei uma mensagem, olha, se você é profissional dessa área, a gente queria alguém que tivesse técnica apurada para isso, se você é profissional dessa área, me procure. E aí vieram, acho que 20 alguma coisa pessoas, procuraram pessoas com um trabalho muito bom, mas a gente tinha um trabalho ali de selecionar algumas pessoas. E selecionamos uma irmã que ela mostrou ali as artes que ela fazia e a gente fez assim, vamos fazer uma arte aqui para testar e tal. E aí nesse processo, assim, testificou que ela seria a pessoa que nós trabalharíamos. Passa o tempo, em especial ela guardou no coração durante todo o período, mas ela conta pra gente que o Senhor havia dado um dom em maio, que ela faria um trabalho profissional e que teria um alcance mundial, ou seja, em maio ela nem imaginava, a mensagem a gente foi trocar em julho, agosto, quando a gente estava começando os preparativos, e que ela teria um trabalho de alcance mundial e isso seria de testemunho para os familiares dela. Glória a Deus. Ou seja, ela guardou aquilo no coração e aí quando ela recebeu aquele chamado, ela falou assim, isso aí que o Senhor vai fazer. Ela guardou aquele dom e ela começou a trabalhar e fazer. Então teve aquele trabalho de confecção das peças e um volume muito grande. Ela guardou no coração e aí foi no dia do Trombetas e Festas, ela comentou com os familiares dela, contando a experiência que ela teve e contando esse trabalho. Então isso foi um grande testemunho. Porque principalmente, pastor Josias, o senhor deve ter sofrido isso também, né? Os irmãos das igrejas não sabem o que a gente faz. Quando a gente fala de trabalho de comunicação, os irmãos não imaginam o que a gente faz. Então, ela foi para a igreja dela, para a igreja local, que ela assistiu de lá e acompanhou. Para os irmãos foi uma grande bênção ver que o Senhor tinha usado a vida daquela irmã tecnicamente para isso. Mas o senhor perguntou também sobre o trabalho, né? A gente tem suporte ao pessoal de fora. A gente tem um grupo de coordenação de idiomas, assim como existe os irmãos que ajudam na tradução dos cultos, né? A gente tem esse grupo e ali temos 2 pessoas, principalmente, que ajudam muito, porque tecnicamente nós temos um grande volume no inglês, um grande volume no espanhol. Então nós temos, por exemplo, a irmã Isabela Peuto, esposa do pastor Donald, nós temos a irmã Rebeca, lá de Portugal. E aí nós fomos abrindo para irmãos, olha, tem uma irmã aqui na Holanda, tem uma irmã na África não lembro, mas acho que tem alguém. Tem um irmão na Rússia que se responsabiliza pela tradução em russo. Então, nós temos um grupo. Então, quando a gente ia soltar uma peça em português, a gente tinha um cuidado, nem sempre a gente conseguia com a mesma velocidade, de compartilhar com eles. E com pouco recurso, que não são pessoas técnicas dessa adaptação visual de arte, mas com pouco recurso, eles em instantes, era coisa assim, muito rápido, eles providenciavam os idiomas. Então, foi um trabalho em rede, foi um trabalho em grupo, um trabalho e eles fazem com amor, que a gente via, principalmente algumas coisas que a gente fazia no Brasil e que para eles não faziam sentido nenhum. Nenhum. Algumas coisas que a gente fazia e algumas coisas que eu fiquei apaixonado por um formato que eles usaram,
que eles fizeram um descanso de porta, tipo aquele de hotel. Sim. Aquilo fez um sucesso nos Estados Unidos, que eles colocavam nas portas das casas. Então, tem coisas que a gente ainda nem imagina que aconteceram, porque eles tiveram essa liberdade também de criar os próprios formatos. Eles nos consultavam, olha, tem problema? Olha, mantendo essa arte, eles mandavam, ó, vocês podem dar uma olhada, pode dar uma dica, uma ideia. Não, pode mandar, a gente está à disposição. Então, foi um trabalho que teve o pessoal mesmo da Inglaterra, eles fizeram, a gente via arte no Big Ben, nos principais pontos ali, conteúdos, a gente via vídeos. Então, essa criatividade foi muito colocada, a prova, né? E tudo de uma velocidade. A velocidade foi muito impressionante e que permitiu que nós chegássemos de forma tão estrondosa ao mundo inteiro, de um alcance tão grande, que a gente tem alguns números, mas a gente não consegue sequer imaginar por quê. Isso. Cada igreja tem o seu Instagram, tem a igreja lá de Eastbourne, na Inglaterra, tem a igreja de Pompano, em Miami, tem as igrejas da Espanha, tem as igrejas espalhadas pelo Brasil, as igrejas do Latam, tem uma irmã Cheryl, né, que também participa conosco como... Então tem irmãos espalhados no mundo inteiro e tem os Instagrams das suas igrejas ou das suas regiões. Então, o número que a gente tem na igreja aqui, a gente fala assim, olha, isso aqui é um pouquinho perto do que foi nas mais... Hoje a gente estima que devem ter aproximadamente 2 a 3 mil contas de igrejas. Contas no Instagram de igrejas que seguem ali um padrão visual que a gente tenta orientar, tenta colocar. Então, orientadas, obviamente, pelos seus pastores, coordenados pelos seus pastores, os pastores locais. E esse o alcance, então, ele é muito maior em rede, que a gente não consegue nem somar. É incontável. Ô, Léo, agora você falou que 92%, né, dos que vieram não eram do nosso meio ainda, e a gente sabe que com certeza não temos noção ainda, mas muitos aderiram à nossa doutrina depois de assistir, de participar do evento. E teve algum grupo aí, uma curiosidade que me gerou aqui quando você estava falando, teve algum grupo inesperado que chegou até nós através do evento e... Olha, sempre tem mensagens muito interessantes. E principalmente no YouTube, nos comentários do YouTube, apareceram muitas pessoas e alguns até acho que já foram comentados, né? De uma pessoa que recebeu o convite em bar, de algumas pessoas de outras igrejas. A quantidade de pessoas de outras igrejas que atenderam o nosso convite foi impressionante. E como nós amamos esses irmãos que receberam um convite, que puderam ouvir essa palavra, né? Mas vai me falhar a memória aqui, mas eu lembro de um relatório que eu confeccionei só com esses comentários, que tinham muitas pessoas mesmo de outras denominações. E principalmente haviam muitas pessoas católicas que atenderam e mais do que isso, nos comentários elas entenderam a mensagem. Elas entenderam o que foi falado. Bom, a gente está com o tempo já chegando ao final. Eu até tinha por interesse que a gente encerrasse o assunto trombetas e festas nessa edição para na próxima a gente entrar numa outra abordagem. Mas o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria só que vocês falassem sobre números, né? Como é que estão? Karina fez um levantamento. Né, Karina? Eu fiz uma amostra, porque como eu não tenho acesso à parte, né, dos relatórios internos da conta do Instagram, eu fiz uma conta, gente, que foram a quantidade de visualizações dos vídeos que foram publicados desde o início. Eu fiz ali 8.340.000. Mas, Léo... Passou disso, Karina, passou disso. Muito. A gente chegou próximo a 15 milhões de impacto das pessoas que foram impactadas pelas mensagens. E aí, às vezes, a gente fala muito, né, do alcance que a gente deu à mensagem, mas são 15 milhões de pessoas que viram mensagens diferentes sobre a trombeta, sobre os cortes do culto mesmo. Então, a gente fala de um mundo que as pessoas acabam não dando elas não prestam atenção em nada. Não estou falando de uma mensagem porque ela é cristã, ela é evangélica, uma mensagem nossa revelada. Elas não prestam atenção não tem no dia a dia, a atenção delas está distribuída. Mas quando às vezes elas veem um corte, aquilo ali fica no coração, aquela semente foi plantada. Então essas quase 15 milhões de pessoas, e aí eu estou falando só do que vieram da nossa parte. Como eu acabei de falar,
o que soma das outras igrejas, das contas das igrejas e das contas principalmente dos irmãos. É muito maior esse impacto. É muito maior esse impacto. A percepção que nós temos em termos de números hoje é que, em relação ao trombetas e festas, é que é impossível calcular. Tudo é estimativa. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento nos idiomas que nós dublamos o trombetas e festas, considerando o idioma e a quantidade de falantes desse idioma no planeta, nós alcançamos a marca de 6,5 bilhões de pessoas. Significa que em todo o planeta, 6,5 bilhões de pessoas, 6,5 bilhões de pessoas, tem a possibilidade de ainda, se não já assistiu, de assistir ao Trombetas e Festas no seu idioma, do idioma que essa pessoa fala. Então esse é um número impressionante. Nós estamos falando aí de 70%, 80% da população mundial que tem a oportunidade de ser alcançada através do seu idioma nativo, o Trombetas e Festas. É uma coisa impressionante, né? E isso tudo, eu sempre faço uma comparação da experiência que Martinho Lutero teve no momento em que a Bíblia foi traduzida para o alemão, do latim para o alemão, na reforma religiosa. A tecnologia já existia, que era a imprensa, e ali a Bíblia pôde ser impressa e distribuída. Hoje, no momento em que se aproxima a volta do Senhor Jesus, a tecnologia necessária para que o Evangelho chegue a toda criatura está na nossa mão, na minha mão, na sua mão, na mão de todos nós. Tá? E agora a gente vai chamar a Carol aqui, que a Carol vai fazer ainda uma pergunta e na sequência a gente vai ter o Fala Jovem de hoje. Fala, Carol. A minha pergunta é com relação ao uso da inteligência artificial, especialmente para aumentar esse alcance. Muito bem. Você falou, eu falo. Pode falar. Muito bem. A gente tem mais propriedade. A gente tem. Porque a inteligência artificial, a explicação é a seguinte, ela foi diretamente utilizada na dublagem do Trombetas e Festas. Nem tanto no trabalho de evangelização pelas redes sociais, mas na dublagem de Trombetas e Festas. E é algo impressionante. Nós tivemos algumas reuniões, tanto presencialmente nos Estados Unidos, quanto online, com a empresa que está cuidando desse assunto nos Estados Unidos. Chegamos ao Trombetas e Festas com o projeto finalizado, pronto para ser executado, e imediatamente após o Trombetas e Festas, e aí é uma explicação para você que está assistindo, durante o evento, toda a tradução foi feita por pessoas que falavam os idiomas. Tá? Por que isso? Porque você tem uma questão de contextualização que uma palavra, por exemplo, a palavra manga, só como exemplo, ela tem pelo menos 5 significados possíveis. É um verbo, é um substantivo, pode ser a manga de camisa, pode ser a manga fruta, pode ser o verbo mangar, por exemplo. Então, a inteligência artificial, ela precisaria de uma contextualização para conseguir transmitir todas as palavras dentro do verdadeiro contexto que foi transmitido. Esse cuidado, para que não houvesse falha nessa transmissão, as traduções foram feitas por pessoas, irmãos nossos, com uma experiência maravilhosa, inclusive, com um pastor evangélico que fez a tradução para o árabe e recebeu uma bênção maravilhosa e se colocou à disposição para ser tradutor para árabe sempre que nós precisarmos. Então, isso foi uma coisa. Logo na sequência, acabou o Trombetas e Festas, o sistema começou a fazer a tradução em 60 idiomas. E na medida em que a tradução foi sendo feita, há um aspecto muito interessante que ele utiliza o mesmo timbre de voz das pessoas que falaram. E para que isso fosse possível, eu tive que gravar um texto em 4 timbres de voz diferentes, mais grave, mais para cima. O pastor Gedeuti, o pastor Gilson, o pastor Gerson Belucci tiveram que gravar para que as vozes ficassem, para que a inteligência artificial pudesse aplicar de acordo com o timbre que era utilizado para ficar igualzinho. Depois disso, a gente faz o que a gente chama de sincronismo labial, que é fazer com que aquela frase encaixe
rigorosamente com a frase que está sendo dita, para que, na medida que a pessoa fale, a dublagem aconteça dentro daquele sincronismo. Então isso, obviamente, tem toda uma demanda de trabalho. Isso já começou a acontecer no primeiro minuto depois que terminou a transmissão do Trombetas e Festas, né? E a gente, por alguns dias, a gente foi soltando até a gente alcançar esse número de traduções para o mundo inteiro. Não, e fazendo um comentário para ninguém achar que é comum. Tudo bem que o senhor explicando aqui já deu a gente fica cansado. Oh, quanta coisa, né? Mas, além disso tudo, né, eu tive a oportunidade de conversar, primeiro que é a empresa de um irmão, né? E isso que foi feito, só para entender, nenhum evento no mundo fez. Não. Nenhum evento no mundo. A gente fala assim, inteligência artificial, já tem as empresas, Nvidia, Google, Meta, todo mundo botando inteligência artificial, mas nenhuma empresa no mundo ainda fez isso. E aí eu perguntei, não, mas como é que está sendo esse desenvolvimento da tecnologia? A igreja, a nossa mensagem e a nossa necessidade está ajudando a desenvolver uma tecnologia mundial, porque quem está fazendo essa mensagem? Isso. Quem está falando assim? Quem está procurando falar para 60 idiomas? E principalmente, o pastor José falou do aspecto técnico, né? Ali tem depois todo um processo de revisão. Eu cheguei a ver a ferramenta, é muito simples de corrigir, mas o que está sendo desenvolvido a partir de uma demanda da nossa mensagem, da mensagem do Senhor Jesus, da demanda que nós estamos incumbidos de levar, é uma tecnologia que o mundo não viu. Então, eu queria deixar claro isso aqui do aspecto técnico. E é interessante, Léo, dizer o seguinte, não é simplesmente que nós estamos lançando mão da inteligência artificial que já exista para nós. Não, nós estamos desenvolvendo uma inteligência artificial maranata, né? que fale a linguagem maranata, que contextualize o maranata. Isso é o que está acontecendo. Obviamente que dentro dessa inteligência artificial, ou seja, dessa ferramenta, há outras ferramentas já existentes que são utilizadas e a composição disso tudo gera o resultado que a gente quer. Tá bom, Carol? É só isso, Carol. Só isso. Mas vamos lá, gente. Olha só. Antes da gente terminar, vamos ouvir o nosso irmão Rafael Soares, que vai falar. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui para compartilhar uma experiência que é das redes sociais, né, os usos das redes sociais no evento Trombetas e Festas. Tive uma experiência onde um amigo, ele viu um outdoor, Trombetas e Festas, e ele me perguntou, Rafael, o que trata esse evento Trombetas e Festas? O nome chamou a atenção. E aí eu expliquei que tratava de uma verdade. Não era um evento sobre uma religião, mas sim sobre uma verdade que foi anunciada, que Jesus vem para buscar a sua igreja. E a partir desse momento compartilhei diversos links que nós produzimos através das redes sociais, o compartilhar, onde várias pessoas ao mesmo tempo compartilhou, seja no perfil pessoal, seja no Instagram da sua igreja, o vídeo determinado que falava sobre o evento Trombetas e Festas. Então, mandei para ele o link do evento, do culto Trombetas e Festas, ele assistiu e tem acompanhado a nossa igreja, tem visitado a nossa igreja ali onde ele mora. Então, temos vários frutos através da evangelização das redes sociais, através das redes sociais, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rafael, por sua participação. Bom, gente, a gente está terminando essa edição. Na semana que vem, vamos combinar aqui nós e quem está assistindo, na semana que vem a gente vai continuar dentro desse tema redes sociais e a evangelização pelas redes sociais. Agora, não mais falando sobre Trombetas e Festas. Vamos falar agora sobre o que nós podemos fazer. 2025 está aí à nossa frente. Quais as ferramentas possíveis, as ações possíveis. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo programa. A paz do Senhor para vocês. Hoje nós estamos bem acompanhados, né? Super. Muito bem acompanhados. A paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, Karina. Karina, a nossa equipe, é sempre bom falar. Aliás, eu estava conversando com a Nínive antes
que eu gosto de falar, porque se der ruim também, os responsáveis estão aí. A culpa é nossa. A culpa é de vocês. Mas amém. Nossa equipe é formada pela Raíssa, pelo Thalisson, pelo Rafael, a Nínive e eu também, Karina, tento dar uma ajuda também, tá sempre participando. Karina é a chefe. Mostra o seu papel, Karina. Mostra o papel pra câmera. Ela tem papel... Tem um monte de papelzinho que ela trouxe. Isso. Pra não esquecer. Mas é isso, nossa equipe vem trabalhando, é uma benção muito grande. Eu casei, tô aqui, é uma alegria. Não, a Karina casou, falou, pastor, e agora? Agora você continua? Continua. Não vamos abrir mão disso, não. E é uma alegria estar servindo o Senhor. Um abraço a todos. Uma alegria também a jovens estar aqui. E semana que vem estamos de volta, né, pastor? Amém. Paz, Senhor. Paz, Senhor, meninas. Paz, Senhor, Léo. Paz, Senhor. Deus abençoe. Pai do Senhor. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta, tá bom? Deus abençoe. Paz, Senhor. Thank you.